Meus caros, hoje vou falar-vos um pouco do magnífico trabalho de Gugu da ONU, não só aquele magnífico trabalho que ele tem desempenhado e que ninguém conhece, desde que arranjou aquela profissão, aquele cargo é o cargo de secretário-geral, como sabem, é um cargo de esquerda, secretário-geral da Intersindical, da Internacional Socialista, é tudo coisas de esquerda e da ONU parece que pelos vistos também é, portanto ele não é presidente nem diretor, ele é secretário-geral. Bom, desde que ele arranjou este cargo, ele tem feito um trabalho meritório que todos nós, naturalmente, desconhecemos. Neste último episódio, em que ele esteve calado, quieto e imóvel, como aliás é seu apanágio, depois de 2 meses de uma guerra ou de uma invasão na Ucrânia, e ele quieto, parado e imóvel, é claro que 200 funcionários da ONU acharam um pouco estranho que isso continuasse a suceder. Ele continuava a estar, como sempre esteve, parado, quieto e imóvel, tipo uma múmia. A única coisa que ele faz, acho que é uma vez por mês, mexe-se para ver a conta bancária, se já lá caiu os tais 300 mil ou qualquer coisa. Esse movimento ele faz, mas tirando esse movimento, outros são desconhecidos. E então os 200 funcionários da ONU ficaram estarrecidos, porque embora o conhecessem bem, já sabiam bem que ele estava quieto, parado e imóvel, nunca pensaram que 2 meses após uma guerra que já ceifou tantas vidas, a ONU continuasse guterriana, ou seja, a zeros. E lá o picaram, lá o obrigaram, através da comunicação social e do escândalo que isto produziu em todo o mundo civilizado, lá o picaram e o homem lá levantou o rabo da cadeira e lá foi falar, tarde e más horas, obviamente, com Putin e com Zelensky. Bom, a questão é esta. Se alguém imaginava que daí viria há qualquer tipo de consequências, no sentido de melhorar, de desanuviar este conflito, pois enganou-se redondamente, é porque não conhecia Guterres, Gugu da ONU. Ele que nunca fez nada na vida e na primeira vez que teve um pequeno problema em Portugal se foi embora, continua a ser exatamente o mesmo Gugu da ONU, continua a não resolver problema nenhum e nem deles quer tomar conhecimento, que esta é que é ainda a melhor. Ele andou ali a ver se escapava, se não se lembrava da invasão da Ucrânia, como também nunca tomou conhecimento, apesar de estar em toda a comunicação social do mundo inteiro, não se lembrou de Moçambique a quando das inacreditáveis decapitações que correram o mundo, mas ele, enfim, não houve ninguém que não soubesse delas, exceto o Gugu da ONU, não é? Faz-me lembrar o nosso Presidente da República, aliás há quem diga que Gugu será o nosso próximo Presidente da República, mas faz-nos lembrar o atual, que também nunca sabe de coisa nenhuma, toda a gente sabe tudo, menos ele. Gugu é igualzinho, portanto, tem todas as condições, todas as características e virtudes necessárias para vir a ser um grande Presidente da República Portuguesa. Não levanta o rabo da cadeira, não se mexe, não faz nada e, portanto, é ele realmente a pessoa indicada para próximo Presidente da República de Portugal pelo Partido Socialista. Mas voltando à guerra de que Gugu não tinha conhecimento, ele acabou por lá ir falar com Putin e depois com Zelensky e foi criticado por demorar tanto tempo e foi criticado por falar primeiro com Putin e só depois com Zelensky. Bom, mas olha, tanto fazia que ele vá à Rússia ou à Ucrânia, como tanto faz que ele fique sentado na sua secretária em Nova Iorque, eu aí até lhe dou razão, porque só gastou mais dinheiro à ONU em viagens e deslocações e hotéis 5 estrelas. Ele podia ter ficado realmente sentadinho a fazer o que sempre fez, que é bola, porque bola melhorou, como se sabia à partida. Se Guterres tivesse resolvido alguma vez algum problema, seria o primeiro que ele teria resolvido na sua vida. Ele já não é novo. Portanto, se estavam à espera de que ele finalmente, com 60 e tal, 70 anos, resolvesse o seu primeiro problema, bom, então isso é gente muito bem intencionada, muito crente. Eu, como tenho o dever
de o conhecer, já que o sigo há tantos anos, sigo a sua carreira política, eu sabia perfeitamente que nada iria acontecer, como realmente nada aconteceu. Por isso eu o chamo de Gugu, desde sempre. O Gugu da ONU é provavelmente o mais ineficaz, o mais inútil de todos os secretários-gerais daquela organização. Ficará na história, sim, como o secretário-geral que menos fez, e não creio que esse recorde alguma vez seja ultrapassado, porque menos do que zero não pode haver. E, portanto, aqui temos um português, tal e qual como Durão Barroso, quando foi presidente do Parlamento Europeu. Aqui temos outro presidente, outro português, que ergue Portugal acima de coisa nenhuma, de zero. Fica mesmo cá em baixo, no chão, na cota zero. Bom, mas pelo menos serviu para alguma coisa esta viagem de Guterres. Serviu para que o mundo inteiro percebesse que a qualidade política de Guterres sempre foi a mesma. Não melhorou depois que saiu de Portugal, depois que abandonou o país por não conseguir lidar com nenhum governo que ele próprio nomeou, não é? E na sequência de umas eleições autárquicas, reparem. Gugu da ONU, antigamente António Guterres em Portugal, fugiu de Portugal na sequência de umas eleições autárquicas. Não foi despedido, não foi na sequência de uma eleição legislativa, não, foram autárquicas. Ele, como tinha tido alguns problemas e não tinha conseguido resolver nenhum, como é normal, o último teria sido a queda da ponte Índice-Ribeiro, de que ele realmente não teve culpa, a verdade é esta. Nem o próprio Jorge Coelho também teve culpa, ele era também ministro das Obras Públicas na altura, coisa que o valha, e demitiu-se na sequência dessa queda dessa ponte. Claro que depois foi para a Motengil, claro que depois foi tratado a sua vida, mas isso não interessa para aqui. Dizemos só que ele se demitiu e pronto, e ficamos todos bem, e ele, coitado, também já não está cá. Mas dizia eu que Guterres, como nunca conseguiu resolver problema nenhum na sua vida, e no governo também não, aproveitou as eleições autárquicas para se pôr na alheta. Foi tratar dos refugiados, quer dizer, os refugiados viviam mal e quem trata deles não vive assim tão mal. Vive em Nova Iorque, rodeado de mordomias, em hotéis de 5 estrelas. É um bocadinho melhor do que vivem os refugiados, não sei se me entendem, os refugiados de quem ele trata. Naturalmente, depois de uns anos a refugiar e a ter muita pena das criancinhas que estavam cheias de fome e continuaram cheias de fome depois deles visitar, que viviam tão mal e continuaram a viver tão mal depois deles visitar, nas televisões todas atrás de si não resolveram o problema. Guterres nunca resolveu nenhum problema na sua vida que se saiba, pelo menos o problema dos outros. Agora, problemas da ONU também os não resolve. Capacetes azuis, não os conheço, nunca ouvi falar. Forças de intervenção e manutenção de paz, não faz ideia, isso tem lá uma secção própria, são outros tipos. E, portanto, como nada passa por ele, as coisas corriam bem. Corriam bem até agora, que a Rússia decidiu invadir a Ucrânia e ele tinha que ter feito qualquer coisita, ter dito qualquer coisa. Quer dizer, uma vez que todos os dias falava do Covid antigamente, e que eu saiba, ele não é médico, nem teve nada a ver com a saúde, mas falava todos os dias de Covid, agora da guerra não falava dia nenhum. É uma chatice. Bom, lá foi obrigado a ir, lá foi obrigado a fazer a visita, muito contrariado, porque sabia bem que não ia resolver coisíssima nenhuma, e assim aconteceu. Lá foi, lá esteve e de lá veio, e continuou tudo igual. Agora é preciso dizermos o seguinte: é triste percebermos que nem sequer um simples corredor humanitário ele conseguiu abrir. É inacreditável perceber que não houve sequer um dia de tréguas por ele ter lá estado. Pelo contrário, enquanto lá esteve, arrebentaram as bombas lá ao pé. É inacreditável perceber que aquele homem é o maior zero do planeta e que ninguém tem o mínimo respeito por ele. E tinha que ser português. Bem, mas ele já tinha provas dadas. Como é que levam uma pessoa tão insignificante como este engenheiro António Guterres para uma ONU? Para que toda a gente agora possa dizer mal e perceba. Alguma vantagem realmente teve, foi esta. Foi o mundo inteiro ter reconhecido que António Guterres vale exatamente o que valia antes. Zero. E portanto preparem-se, porque ele não vai ser nunca mais na vida reeleito, vai nos cair aqui na sopa outra vez, e eu ao muito me engano, ou Costa e seus muchachos venezuelanos vão metê-lo aqui a Presidente da República em Portugal. Preparem-se que é isto que vai acontecer.